Olá meninas, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tem um tema hoje maravilhoso para você aqui no Conselho da Pastora. Preste muita atenção, porque foi uma experiência muito forte na minha vida sentimental e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Mas antes de ouvir, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar pelo menos com mais 5 grupos, se inscreva aqui no nosso canal e ative também as notificações, tá bom? E não esqueça de colocar o seu comentário, desafio cumprido. Vamos à palavra? O tema dessa palavra é: vou desistir. Estou cansada de lutar e não ver nenhuma mudança no meu esposo. Querida, eu quero falar para você que enquanto você estiver pensando assim, tão negativamente, você não vai alcançar o seu objetivo. Pare de pensar negativo. Passe a ter mais atitudes que são espirituais. Troque o eu não vou conseguir por vou conseguir sim, em nome de Jesus. Troque o ele não vai voltar para o ele vai voltar sim, se Deus quiser. Eu posso te assegurar que se você ainda pensa assim, dessa forma, é porque a sua oração ela tem sido feita carnalmente. E ela ainda não está produzindo frutos espirituais em você mesma. Sabe, meninas, durante muito tempo, eu também pensei assim. Igualzinho você está pensando agora. Eu orava por ele, eu jejuava por ele, lia a palavra por ele. E um dia, eu fazia isso em um dia, e no outro dia, eu já queria ver um resultado da minha oração através das atitudes dele. A sensação que eu tinha era que Deus não estava me ouvindo. Eu reclamava de Deus, falava ao Senhor que eu estava cansada, que eu não estava aguentando mais. Isso me machucava tanto, maltratava tanto, me fazia chorar, me fazia sofrer, porque eu sentia que eu o amava muito e eu não iria conseguir viver sem ele. Tudo que eu queria era acordar do lado dele todos os dias da manhã, abraçadinho, sorrindo. Nossa, e por muito tempo eu quis isso, queridas. Porém, quanto mais eu queria, menos eu tinha. A cada vez que eu orava por ele, ele ficava cada vez mais distante de mim. E a sensação que eu tinha é que eu iria perdê-lo. A sensação que eu tinha é que perdê-lo era a coisa mais óbvia a se pensar. E ela ficava cada dia mais forte. Durante muito tempo eu murmurava, porque eu não via nenhum resultado das minhas orações. E eu te confesso, eu não sabia nem orar direito. Eu só sabia que a gente tinha que orar, mas como, não sabia. Ficava olhando as outras pessoas orando, com tanta prioridade espiritual, com tanta autoridade sobre as pessoas, sobre as situações. Mas eu não sabia nem como me achegar para perto do Senhor. E por pensar que eu não sabia orar, que eu não tinha autoridade, que eu não tinha um relacionamento, por isso que eu pensava que as minhas orações elas não estavam sendo ouvidas. Pensava que de alguma forma a oração ela não estava chegando até Deus. Então, naquela época eu não entendia que eu precisava fazer algo diferente. Eu não entendia o que eu precisava fazer. Mas hoje eu entendo. Hoje eu sei o caminho certo. Como orar pelo meu casamento e também como orar por outras coisas. E hoje eu venho aqui, através desse vídeo, para te ensinar o segredo das minhas orações, para te ensinar esse segredo espiritual. Amém? Queridas, eu sempre pensava que a minha oração ela não estava chegando até Deus. Eu imaginava assim: deve existir alguma coisa impedindo
que o Senhor ouça o meu clamor. E de fato existia algo impedindo mesmo. Mas não de Deus agir ao meu favor. Mas existia algo impedindo de eu conseguir perceber o que Ele estava fazendo por mim e pelo meu casamento. E sabe o que era que me impedia de enxergar isso? A minha ansiedade, o meu desespero, o meu desejo de querer tudo na hora. E eu quero te dizer, meu amor, que não existe um jeito bonito de te falar isso, mas que a sua ansiedade e o seu desespero está te impedindo de enxergar o que Ele já está fazendo à sua volta. Você precisa entender que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. E que um dia para nós pode ser anos para o Senhor, e que anos para o Senhor pode ser dias para nós. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Elias. E eu quero trazer essa passagem aqui para você. Ouça bem essa palavra, porque tem uma revelação muito especial e espiritual atrás dela. 1 Reis 19, 11 e 15 fala assim. Ele lhes disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia nos montes, que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois veio o vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois, um tormento, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa. Ouça bem, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que faz aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, à busca da minha vida para não me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Ouça bem, meninas. Lendo essa passagem, algo muito forte me chamou a atenção. Quando fala que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas ele estava em uma brisa suave, entendeu? Amadas, Deus ele não está na turbulência. Deus não está na gritaria. Deus não está na ansiedade, na agonia, no desespero. Muito menos na pressão. Acontece que muitas das vezes que nos achegamos a Deus para orar pelos nossos maridos, pelos nossos relacionamentos, chegamos impondo a Deus do jeito que queremos e não do jeito que Deus quer. Mas eu vim aqui nesse momento para te dizer que enquanto você estiver orando em turbulência, em ansiedade, em confusão de sentimentos, com seu emocional confuso e abalado, cheio de dúvidas de que se Deus está ou não ouvindo a tua oração, se Ele está ou não nesse negócio, se Ele está ou não querendo restaurar o teu casamento. E quando Ele agir também você não vai perceber. Eu quero te dizer, querida, na verdade eu quero trazer para você algumas dicas que eu utilizei, dicas que são muito importantes para esse momento de oração, para quando você estiver falando com Deus, lá no seu cantinho de oração, lá no seu altar de adoração.
usando aquela 1 hora por dia, lembra que a gente tem nos nossos desafios? Anote isso. Pegue seu caderno, pegue a sua caneta e anote o que eu vou dizer. Se você não conseguir anotar agora, o vídeo vai ficar salvo. Você pode escrever a hora que você quiser. Com seu coração limpo e sem mágoas. É como você precisa orar. Primeira coisa. Coração limpo e sem mágoas. Quando você se chegar a Deus, quando você for orar para o Senhor, você precisa estar com o teu coração limpo. Sem mágoa, sem dores, sem tristeza. Confiante. A segunda coisa, mente aberta para entender o que você está fazendo. A palavra de Deus fala que nós precisamos ter uma fé racional. Você precisa entender que aquilo que você está fazendo é a solução para o seu problema. A terceira coisa, pensamentos racionais para saber e ter a certeza de que Deus vai agir no tempo dele. Você precisa entender que existe um tempo predeterminado por Deus para todas as coisas. E esse tempo é dele, não é seu. Só espere e confie. A quarta coisa, seja confiante de que Deus vai fazer o melhor para a tua família. Deus, ele não é nenhum carrasco e ele não é aquele que destrói a família. Pelo contrário, ele é aquele que unifica a família. Mas se o teu casamento ele estava acontecendo de alguma forma errada, pode ter certeza que essa separação ela vem como consequência daquilo que vocês estavam vivendo. Mas que o Senhor, ele pode sim restabelecer o teu casamento novamente para que tudo aconteça conforme a vontade dele. Amém? Então não deixe de fazer a vontade de Deus. Se não era casado, em nome de Jesus, ore para que o Senhor restabeleça o casamento. Né? Se você é amante e você está com ele, você quer casar com ele, mas ele já tinha uma esposa, já tinha filhos, deixe ele. Peça para ele voltar para a família. Faça o que é certo perante Deus. Se você é uma mulher que vivia o tempo inteiro com muito ciúme, brigando, era desconfiada de tudo, peça ao Senhor para te ajudar, a te dar domínio próprio. Para que você não mate o teu casamento, para que você seja uma mulher sábia. O próximo quesito é: tenha certeza de que Deus está ouvindo a tua oração e Ele fará o melhor por você. Quando você orar, querida, existem 2 coisas que você tem que fazer: crer e confiar. Então, se você está orando, você tem que orar com o teu coração, dizer assim: eu creio. Eu estou orando com o meu coração, eu creio, eu creio, eu creio. Não importa o que os meus olhos veem, não importa a circunstância, não importa as impossibilidades. É crer, querida. É crer. Quero falar para você o último quesito. Não, o último não, o penúltimo. O nosso papel de mulher e esposa é clamar e não reclamar. Reclame menos, ore mais. E o último, ore, espere com paciência no Senhor e confie. Deus é aquele que te ajudará. Ele é o teu socorro bem presente. Não turbes o vosso coração. Creia tão somente em Deus e nas tuas promessas. E eu creio que o Senhor, Ele reestabelecerá sobre você todas as coisas. Amém? Essa foi a nossa mensagem de hoje, o conselho da pastora. Que Deus abençoe o seu dia, derrame chuva de bênção sobre você e te dê dupla honra. No lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo da pastora. Fique com Deus.